o link de 2 artigos, ou aquele esquema de reforço que eu falei para vocês. Depois eu coloquei um capítulo de livro que eu escrevi com o Paulo Guerra Soares, fez mestrado comigo, está atuando na clínica, inclusive, que a gente escreveu um capítulo de livro fazendo uma revisão sobre esse tema de história comportamental. Então, é interessante. Quem tem, acha que ainda tem dificuldade em esquemas de reforço, dá para ler o primeiro. O segundo vai falar de alguns estudos que eu apresentei, que eu vou apresentar aqui, e outras revisões. E tem um artigo que eu gostei muito de ter escrito, o pessoal, o Sérgio Cirino, o FMG, o Carlos Cansado e o Paulo Guerra também, que a gente escreveu sobre polêmica sobre história comportamental. Traz algumas questões interessantes sobre essa área de pesquisa. Então, eu já deixei disponível aí no chat para o pessoal acessar e dar uma olhada, quem tiver curiosidade. Muito bem. Dando continuidade aqui, indo para o final, eu resolvi apresentar algumas coisas que tem a ver com isso aqui. Há vários problemas de pesquisa sendo investigados dentro dessa área de história comportamental, com dados nem sempre concordantes e que ainda requerem atenção. Então, eu vou mostrar um conjunto de pesquisas que envolve o responder em esquemas de razão e depois o responder em FI, depois dessa exposição em esquemas de razão, que os dados não são concordantes, tá? Basicamente é o seguinte: após uma história de responder em programas de razão, FR ou VR, ocorre uma persistência do responder em taxas de respostas altas, mesmo quando responder em taxas altas implica em perda de pontos. Então, todas as pesquisas que eu vou mostrar foram feitas com humanos. Só que o Wenger tem uma série de dados que a gente pegou, e dá para perceber nesse estudo que eu apresentei em 64 o tanto da persistência comportamental, né? E aí o Wenger chega a dizer em um dos artigos dele que a história ela é mais importante do que a contingência presente. Algo que eu discordo, porque a gente só pode mudar o comportamento manipulando contingências presentes. Os efeitos da história, a duração dos efeitos da história já foram questionados e debatidos. Inclusive, nesse artigo que eu coloquei de polêmica sobre a história comportamental, uma das questões que a gente discute bastante é a duração dos efeitos da história. O que está mais, digamos, que eu acho mais parcimonioso, que eu diria hoje em dia, assim, os efeitos de história, eles não são permanentes, como alguns autores já defenderam, que os efeitos poderiam ser permanentes, mas eu acho que eles podem ser de curta ou longa duração, e ser curta ou longa duração vai depender tanto da contingência que selecionou um padrão comportamental na história, quanto das contingências de reforço presente. Sempre costumava dizer também, em apresentações dessa área, que a gente é produto da nossa história, mas a gente não é escravo dela. Que sentido? A gente responde de acordo com a nossa história, mas a depender das contingências presentes, o nosso comportamento muda. A nossa história acaba não sumindo, como a gente já discutiu, que a história não some, mas os efeitos delas são bastante reduzidos em função das contingências presentes, em prol das contingências presentes. Então, tendo isso em mente, vamos olhar para alguns desses experimentos. Como fazia muito tempo que eu não apresentava sobre esse tema especificamente, eu fiz algumas alterações no slide, espero que tudo funcione adequadamente. Bom, então o primeiro é esse de história de condicionamento e comportamento mal adaptativo em humanos, que o Wenger publicou em 65. Sempre que eu for apresentar os textos, normalmente os dados são parciais, ou de só de um dos estudos, no caso aqui eu vou apresentar só o experimento 1, né? Então,
eu vou apresentar o experimento 1 desse estudo do Werner, que é o que interessa para a presente discussão. E este procedimento é o que vai nortear os demais, né? Como é que o Werner fez esse estudo? Em 65, um ano depois da publicação daquele que eu apresentei para vocês, ele publica esse daqui no Psychological Reports. Então, os participantes eram 6 adultos, consequência eram pontos também trocados. Os participantes ganham $2,50, $4 por hora de sessão. Por que o Werner fazia isso? Não sei exatamente, mas assim, a filiação institucional que aparecia nos artigos do Werner era de um hospital. Então ele deveria trabalhar em algum hospital, fazia pesquisa lá e os participantes geralmente eram assistentes de enfermagem, eram pessoas que trabalhavam no hospital. Então ele pagava ali por hora de participação na sessão. Agora, se era hora de almoço, se era hora fora do trabalho, se era hora do trabalho, isso não tem relatos disso na pesquisa, seja como for, os participantes ganhavam por hora de sessão. Eu acho que isso vai ser importante porque uma coisa é, veja que a contingência não são pontos trocados por dinheiro, ou seja, o quanto eles são ganhando depende do desempenho deles. O pagamento, se está reforçando alguma coisa, está reforçando a participação na pesquisa e não o desempenho na tarefa. Porque a tarefa está sendo regulada pelo ganho de pontos, que é um reforçador condicional, sim. Né? A gente joga videogame, joga diversos tipos de jogo, em que, futebol, vôlei, qualquer coisa, conta pontos, e pontos é legal, e a gente pode pegar um joguinho que meramente acúmulo de pontos é reforçador por conta da história social do ganho de pontos com maestria em alguma coisa. Então, é com isso que o Werner geralmente trabalha nos experimentos. Então, como foi o procedimento? Ele distribuiu os participantes em 3 grupos, 2 participantes em cada grupo. Na fase de construção da história, alguns passaram por FR 40, que eu já expliquei para vocês, outros por FI 10 segundos e outros por DRL 20 segundos, que eu já expliquei para vocês. A diferença aqui está que ele tinha um grupo que era exposto diretamente ao FI. Só que, na fase 2, ele punha os caras expostos a um FI com custo na fase teste. O que é um FI com custo? Lembra? No experimento de 64, como ele fazia? Os caras pressionavam o botão e, de acordo com a contingência de reforço, fosse FR, DRL ou FI, quando cumpria a contingência de reforço, eles ganhavam 100 pontos no contador. Correto? Beleza, aqui é a mesma coisa. No FR, FI, DRL, funciona da mesma maneira. FR, cada 40 respostas ganha 100 pontos. FI, a primeira resposta depois de 10 segundos, ganha 100 pontos. DRL, a primeira resposta depois de 20 segundos, ganha 100 pontos. Desde que não tenha pressionado o botão antes. Tudo bem? Dos 20 segundos. No FI, 10 segundos, na fase 2, é a mesma coisa. Primeira pressão ao botão depois de 10 segundos, ganha 100 pontos. O que é o custo? Cada resposta que o participante dava no botão tirava 1 ponto do contador. Então, quando a contingência de reforço era cumprida, ele ganhava 100. Mas cada pressão ao botão custava 1 ponto. Beleza? Então, você está adicionando um custo agora. Veja que num FI sem custo entre aspas, né? Claro que você tem um custo do esforço físico e tal, mas você pressionar o botão antes de 10 segundos não faz a mínima diferença. Agora, você perde 1% dos pontos que você ganhou para cada pressão ao botão. Então, tem uma contingência aí para continuar respondendo em alta taxa. Lembra? Num FI sem custo, se eu responder 100 respostas por minuto, eu vou ganhar lá no FI 10, 6 reforços por minuto. Se eu responder em baixa taxa, eu vou ganhar 10 reforços por minuto. Em termos de ganho, isso permanece, só que agora eu ganhei 600 pontos, mas se eu mantive a alta taxa, 100 respostas por minuto,
eu perdi uma parte disso. Eu ganhei 6 e perdi 1. Vai sobrar 5. Ganho líquido vai ser reduzido. Beleza? Muito bem. Esses são os resultados em termos de registro cumulativo. Então, o que eu tenho aqui na coluna da esquerda? FR 40, o desempenho deles em FR 40, a cada 500 respostas a curva é resetada aqui. Então, cada pico desses são 500 respostas. Veja que a taxa de resposta foi bastante alta no FR. Tudo bem? Aqui eu tenho o FI, uma taxa de resposta moderada, menor do que do esquema de razão, é o que é esperado, tá? E o DRL, a taxa de resposta bastante baixa. Tudo bem? Desempenho conforme esperado por cada um desses programas de reforço. E aqui do lado direito tem a exposição FI com custo. Então, depois de várias sessões, eles fizeram acho que cerca de 10 horas de sessões aqui, o cara ainda permanecia respondendo em alta taxa, mesmo. Veja, é uma replicação sistemática do de 64. Só que qual que é a diferença? Pô, 64 os caras continuaram pressionando o botão rapidamente depois de uma história de FR, porém, beleza, eles não perdiam nada respondendo em alta taxa. Exceto o gasto energético de pressionar o botão, o custo físico, continuavam ganhando a mesma coisa. Aqui não, os caras perdiam 1 ponto para cada resposta e mesmo assim mantiveram um padrão de alta taxa de resposta. O cara do DRL manteve o padrão de baixa taxa de resposta, como esperado, e o cara do FI, quando ele respondia no FI sem custo, beleza. Ele emitiu uma taxa até relativamente alta em comparação com o que ele emitiu quando agora ele tinha que pagar 1 ponto por resposta. Tudo bem? Então, perceba o seguinte. A perda de 1 ponto por resposta afetou o desempenho do cara que tinha uma história de FI, mas não afetou o desempenho do cara que tinha uma história de FR. E se a gente olhar para isso, a gente pode dizer que inclusive afetou a função aversiva que a perda de 1 ponto tem. Por quê? Nós definimos um estímulo como aversivo ou não, a depender do efeito que ele tem sobre o comportamento. Um choque que não reduz a taxa de resposta que eu produz é aversivo. Qualquer coisa que você possa imaginar que não diminua a taxa de resposta, na qual ela é contingente, tecnicamente não é chamado de aversivo, porque as nossas definições devem ser funcionais e não estruturais. Ou seja, a função que o estímulo exerce. Veja que perder 1 ponto por resposta numa contingência de FI não produziu a redução na taxa de resposta após uma história de FR, mas produziu após uma história de FI, sem custo. E o do DRL, como ele já pressionava o botão em baixa taxa, continuou do mesmo jeito. Tudo bem? Aqui não era esperado ter outro efeito. Bom, é por dados como esse que o Werner vai dizer da importância do efeito da história. Porra, mesmo pagando o cara que teve uma história de responder em esquema de razão, mantém a persistência comportamental, mesmo quando nessa contingência agora presente de FI custa para ele. Muito bem. Vamos ver outro estudo dele, de 69. Eu vou apresentar só uma parte dos primeiros 5. Parabéns, Carlos Eduardo. Não está aqui. Vou tentar pegar aqui agora, não vai ter jeito, não. Curso. Vou tentar mudar aqui o compartilhamento.
Um minuto. Começando pelo fim. Muito bem. Estão vendo aí o texto do Weiner, né? Vamos ver esse estudo do VN 69, dados parciais do experimento 5. 20 participantes, consequência, pontos, dinheiro por hora de sessão. O que ele fez? Distribuiu os participantes em 4 grupos. Então, na fase 1, ele tinha história de responder em FR1, FR20, FR40 e VR40. Então, veja, o que ele estava fazendo aqui? Eu estou testando o efeito da história de responder em razão sobre responder em FI sem custo e com custo. Só que eu estou manipulando o valor dessa razão. Será que quanto mais ele recebe, quanto menor essa razão, a persistência vai ser diferente? Será que essa persistência ela é modulada pelo valor da razão de alguma maneira e também é modulada se a razão for fixa ou variável? Isso vai dar diferença nessa persistência do responder em FI? Beleza? O que nós temos aqui? Taxas de resposta alta no programa de razão. Olha o responder dos participantes em FR1. Todos responderam em alta taxa, cada um decisão participante, cada linha um participante. Olha os que estão respondendo em FR20. Basicamente a mesma coisa. E os que respondendo em FR40, só esse cara aqui teve uma taxa de resposta um pouco menor. E respondendo em VR. Muito bem. O que acontece? A persistência comportamental parece independer do valor da razão. Então veja que, independente da razão ser 1, 20 ou 40, houve efeito de persistência comportamental no FI. Eu tenho aqui um pouco menos de persistência. Então, para esses participantes aqui, esses últimos 3, menos persistência, menos ainda no FI. Aqui o cara já para no FI, no FI com custo também. Aqui a hora que é introduzido o custo diminui bastante. Aqui o cara já reduziu no FI, continua do mesmo jeito no FI com custo. Para esse cara do FR20, ele permanece, esses dois participantes aqui que mudam um pouco mais. E também independe da razão ser fixa ou variável. Então, se a gente olhar de uma maneira geral, houve, para a maioria dos participantes, um efeito de persistência comportamental, tanto no FI como sem custo, depois de uma exposição ao FR. Uma exposição a programas de razão, FR não, uma exposição a programas de razão, independente se fixa ou variável, produziu uma alta persistência comportamental quando a contingência passou a ser de intervalo fixo. Quer esse intervalo fixo tivesse ou não custo de resposta. Muito estranho isso. Agora tem que voltar para o outro slide. Espero que funcione dessa vez. Só um minuto. Vocês estão vendo aí agora o slide que eu estava antes? Não? Ah, tem que compartilhar a dúvida. Ah, não, sim. Agora está o do história e custo de resposta. Isso aqui. Ah, isso aí. Tudo bem. Um minuto, deixa eu organizar aqui. E volto. Tudo bem. Então, o que eu tinha apresentado aqui? O experimento 1, né, mostrando que mesmo com custo à exposição ao FR manteve alta taxa de resposta, diferente da história de FI e do RL.
Aí ele pega em 69 e fala, caralho, eu vou fazer essa exposição à razão 1, razão 20, razão 40 e a razão variável também, e ver se esse efeito de persistência permanece, com e sem custo. Pô, efeito de persistência comportamental igualzinho. Mas vamos lembrar que nesses estudos, o pagamento era por sessão. Pode ser essa variável relevante. Em 70, ele publica esse persistência comportamental humana no Psychological Record. Como é que ele faz? Ele tem 8 participantes, 16 participantes distribuídos nos dois grupos, faz FR 40 para os dois, faz FI 10 com custo para os dois. Mas o que ele muda? Aqui ele paga $2 por sessão para os participantes, aqui ele também paga $2 por sessão e também paga por pontos. 1 centavo por ponto. Então, o cara não está perdendo só pontos no FI com custo, ele também está perdendo dinheiro. Ok? Então ele está tentando ver se o tipo de reforçador aqui, pagar pontos, trocar pontos por dinheiro, não vai afetar. Pô, o cara está pressionando o botão, persistindo, porque no final das contas ele está perdendo só ponto, foda-se. Mas se for isso, o cara desse grupo aqui vai reduzir. Porque ele está perdendo dinheiro. Tudo bem? Então, olha só, esses são os dados do cara. Aqui é a primeira coluna. Opa. Aqui, do lado direito, ganhando só por sessão. Do lado esquerdo, ganhando só por sessão. Do lado direito, ganhando por sessão e por ponto. Tá? Na coluna, em cada uma dessas, na coluna da esquerda, o responder em razão. Alta taxa no FR40 nos dois grupos. Quando ele muda para FI com custo, esses caras aqui persistem na alta taxa, esses caras aqui diminuem um pouco. Mas ainda tem bastante persistência, dá para dizer até esse penúltimo aqui, antepenúltimo, né? Ainda tem um bom grau de persistência comportamental, ainda mantém uma taxa de resposta relativamente alta. Então, aparentemente, embora trocar pontos por dinheiro possa ter afetado o desempenho dos participantes, a maioria manteve um padrão de alta taxa de resposta no FI mesmo com custo. Isso é intrigante, né? Porque assim, caramba, será mesmo o efeito da história tão persistente dessa maneira? Será que a exposição ao programa de razão produz uma persistência comportamental tão grande desse jeito? A gente ficou intrigado e começou a fazer pesquisa sobre isso. Né? Então eu vou apresentar para vocês, acho que 3 pesquisas que nós fizemos tentando perseguir esse dado do Werner. Falar assim, vamos ver o que a gente supôs. Pode ser pontos, porque pontos, veja, no Werner, embora ele tenha pago 1 centavo por ponto, ele pagava para os caras o mesmo $2 por sessão. Eu perdi pontos, perdi 1 centavo por ponto, mas ainda ganhei bastante na sessão, tá de boa para mim. Estou ganhando, e mesmo perdendo, deixando de ganhar 1 centavo por ponto lá, veja, o outro ganhou só $2 por sessão, eu ganhei o mesmo $2 que ele, ganhei mais. Porque eu ganhei por ponto, perdi, deixei de ganhar por alguns pontos, mas ainda ganhei mais de $2 no final das contas. Então, a gente tentou manipular essas variáveis de alguma maneira. Ei, Carlos Eduardo. Deixa eu achar aqui o estudo, fazer tudo de novo. Testei tudo. Só um minuto. Vamos refazer aqui os links que vai ser melhor. Desculpa aí, galera. Acontece. Esse aqui é Costas Ares, 2009.
Espero que dê certo. Esse aqui, Costa de Souza. Esse eu acho que tá certo. Esse eu acho que tá certo. Vamos ver se agora vai. Voltou para aquele slide, né? De história e custo. Isso. Muito bem. Aí está. Então, o efeito da magnitude do custo e do evento consequente sobre o comportamento de FI após exposição em FF foi publicado na REBAC, de 2009. Como que nós fizemos? Então, verificar o efeito da magnitude do custo, porque o que a gente supôs? Essa magnitude do custo dele ganhar 100 e perder 1 é um custo baixo demais. É como se o choque fosse tão brando que o rato dá um foda-se e não continua pressionando a barra. Ou continua pressionando a barra. Então, perder 1 ponto e ganhar 100 talvez não seja suficiente para reduzir a taxa de resposta, e a magnitude do custo mostraria que se você aumentar o custo, a taxa de resposta reduziria. Então, e a gente testou também a consequência programada, ou seja, o cara que ganhava só por sessão e os caras que ganhavam só por pontos. Ou pontos trocados por dinheiro e o cara que ganhava por sessão, para ver se também isso poderia ser a diferença com o velho. Então, veja lá, 10 universitários, utilizamos um software que era chamado de ProgRef 3.1, vou mostrar um pouco ele para vocês. Ele é uma versão bastante antiga, ele foi programado em Visual Basic 6, a gente usou ele durante algum tempo, mas ele funcionava só no Windows 95 e 98. Recentemente também, vocês vão achar lá no meu site, nós publicamos uma outra versão, o ProgRef 4. Ele roda em Windows 10, 11 e está disponível para qualquer um que queira fazer pesquisa ou dar aula de AEC usando um software com programas de reforço para humanos. Está disponível lá para baixar e usar, tá? Foi publicado recentemente o 4. Qual era o procedimento? FR60, o cara passava, depois ia para FI15 com custo 1, tentando reproduzir o do velho, entendeu? Com custo 1. Depois voltava a linha de base para FR60 e passava para FI com custo 10. O que a gente esperava? Vamos replicar o dado do Weiner aqui, o cara vai manter a persistência comportamental, só que quando a gente aumentar para o custo 10, será que ele vai manter essa persistência que o Weiner tem observado? E também o grupo 1, pagamentos por pontos, 3 centavos, ou o grupo 2, pagamento por sessão, R$2. Com 3 centavos, os caras podiam ganhar aproximadamente os R$2 por ponto. Tudo bem? O ProgRef funcionava assim, a tela. O cara ia pressionando o botão, aparecia esse smile, clicava no smile, o smile desaparecia e o ponto era acreditado no contador. Mas lembrando que aqui essa animação está aparecendo 1 ponto, mas eles ganhavam 100 pontos para cada reforço, porque eles perdiam 1 ponto ou 10 pontos por custo, por resposta, nas fases que tinha custo. Tudo bem? Então, qual foi o resultado da pesquisa? Do grupo 1 que recebia dinheiro por pontos. No eixo Y, nós temos as respostas por minuto, a taxa de resposta. E no eixo X, nós temos as sessões experimentais. Essas linhas tracejadas indicam mudança de fase. Então, eles faziam ali, geralmente, 3 sessões por fase. Aqui está faltando ponto, porque nós perdemos o dado da sessão aqui também. Nós perdemos os dados dessa sessão. Tá? Eles fizeram, mas deu um problema no software e a gente ficou sem os dados dessa sessão. Mas o que a gente pode notar? Quando era FR, as taxas de resposta foram relativamente altas, sempre acima de 100 respostas por minuto. Né? Basicamente 100 respostas por minuto ou mais.
tudo bem? No FR. Mas quando foi FR com custo 1, para o nosso espanto, os caras diminuíram a taxa de resposta. Nós não observamos o efeito de persistência que o Werner observou. Taxas de resposta caíram bastante para todos os participantes, exceto para o P3. O P3 manteve as taxas de resposta ainda, mesmo com o custo 1. Bom, podia ser também aqui, né, que fosse por conta que eles estavam ganhando pontos, dinheiro por pontos, né? O Werner fazia por sessão. Seja como for, quando a gente pôs FI custo 10, até esse cara aqui diminuiu. Na primeira sessão ele ainda teve um efeito de persistência, depois a taxa de resposta cai para todos os participantes. Tudo bem? Então, efeito da magnitude do custo, a gente só consegue olhar para esse participante, porque como eles já diminuíram no custo 1, o custo 10 é de se imaginar que eles fossem diminuir também, não dá para ver o efeito do custo, da magnitude do custo. Mas dá para ver o efeito da magnitude do custo aqui. Cara, com o custo 1 continuou persistindo, quando o custo aumentou para 10, a taxa de resposta caiu. Então, eventualmente, quando o efeito da história ainda é muito forte, aumentar o custo da resposta da contingência atual pode minimizar os efeitos da história, esse efeito de persistência. Bom, como eu disse, custo 1 a gente esperava que tivesse aquele efeito de persistência do Werner. Porém, nós estávamos dando aqui pontos trocados por dinheiro, e o Werner pagava por sessão. Então, vamos ver quando o pagamento era por sessão. Alta taxa em FR, baixa taxa em FI. O único efeito de persistência mesmo foi aqui. Diminuiu, mas ainda ficou alta, como aqueles participantes do Werner lá que davam uma certa diminuída, mas a taxa ainda era alta. O resto diminuiu. Esse aqui teve uma persistência em uma sessão, diminuiu. O custo 10, todos diminuíram. Então, não replicamos o dado do Werner de que após uma exposição ao FR, você tem um efeito de persistência comportamental em FI com custo. Ok, qual que é a diferença mesmo que você falou que o do Werner pagava por sessão e o seu pagava... Eu não entendi claramente. É a imediaticidade do reforço ou não? Não só isso, eu acho que é mais a contingência mesmo. Porque assim, quando eu pago por sessão, o que eu estou reforçando? Participar da sessão e não o desempenho na sessão. Sim. Quando eu troco pontos por dinheiro, eu estou reforçando diretamente o desempenho dele. O desempenho. Uhum. Tá mudo. Entendi, o desempenho. Quer dizer, então vocês não fizeram a replicação do Werner, não, né? Ah, tá. Nós tentamos e não conseguimos. É por isso que eu comecei lá o texto mostrando aquela frase. Tem dados ainda contraditórios na literatura. Não é. Quando a gente pega o Werner, ele em 3 artigos, ele mostra que houve efeito de persistência comportamental no FI, com e sem custo, depois de responder em razão. Uma replicação bastante grande na literatura. Uhum. Aí a gente estranhou. Então, por que será que o cara persiste tanto? Vamos examinar isso. Primeiro, a maioria dos estudos dele ele estava pagando por sessão. Mesmo quando ele pagou por pontos, ele pagou por sessão e pontos para o mesmo cara. Aqui não, quando nós pagamos por pontos, nós pagamos só por pontos. O cara não ganhava nada por sessão. Mas o estranho, aqui deveria replicar. Essa primeira parte do estudo, essa primeira parte, FR com custo 1, pagamento por sessão, foi igualzinho que o Werner fez. Exceto a exposição, que ele fazia 10 sessões de 1 hora e 10 sessões de FI. Tirando essa questão da exposição, o resto é muito parecido com o que o Werner fazia. E não replicamos essa persistência. Não tivemos essa persistência toda que ele alega.
ele demonstra lá nos experimentos dele. Bom, talvez a gente tivesse feito alguma coisa de errado. Vamos fazer algumas modificações aqui. Lógico, fechou, vai abrir de novo. Dá todos os erros possíveis e imaginários. Voltemos. Para o nosso bom e velho muito bem. Não replicamos. Vamos ver outro. O que a gente fez? Nesse aqui, a gente tentou testar intrasujeito. FR e FI. Eu fiz diferentes magnitudes do custo de um múltiplo FI após uma história de múltiplo FR. Tivemos apoio da Fundação Araucária, tivemos bolsistas de IC e alunos do mestrado envolvidos nessa pesquisa que nós publicamos na revista Interação em Psicologia 2013. Como é que nós fizemos? Participaram 9 universitários, o software foi aquele mesmo que eu mostrei para vocês do ProgRef, e como que nós fizemos o experimento. Nós expusemos os caras a um múltiplo FR60 e FR60. Como é que funciona um múltiplo? Você tem a cor do botão de resposta. Um esquema múltiplo é um esquema no qual dois esquemas de reforço alternam, cada um sob o controle de um estímulo discriminativo diferente. Por exemplo, imagina um rato lá. Se tem luz, ele responde e é reforçado em intervalo fixo. Se a luz está apagada, ele responde e é extinção. Ou, a luz está acesa, ele responde, está um FR. A luz está apagada, ele responde a um DRL. É um esquema múltiplo. Nós temos dois esquemas de reforço, cada um correlacionado com um estímulo discriminativo diferente. Aqui, a gente tinha a mesma coisa. FR60, FR60, a cor do botão de respostas era azul num componente e amarelo no outro. Então, a hora o botão estava azul, FR60. A hora o botão estava amarelo, estava FR60. Tudo bem? E isso ia se alternando ao longo da sessão. Ganhavam 100 pontos, tá? Pontos trocados por dinheiro. Não havia custo programado aqui. Duração 30 minutos cada sessão e a sessão ia até estabilidade. Até estabilizar a taxa de resposta. Na fase 2, a gente punha um múltiplo FI com custo 1, FI com custo 10. Ou seja, no botão azul o custo era 1 para alguns participantes, ou no botão azul o custo era 10. Para outros, o amarelo, a gente inverteu as cores. Tá? Então, tinha custo 1 e custo 10, dependendo do participante. Resultados. Aqui, olha, é a primeira parte. Primeira parte. Antes da linha tracejada, a exposição múltipla FR-FR. O que a gente tem? Bom, 2 FR60, os caras respondiam em taxa alta e relativamente igual nos dois componentes. Ok, mesma contingência de reforço, alta taxa de resposta. Aqui a bolinha branca era o FI com perda de 1 ponto e o quadradinho preto era o FI com perda de 10 pontos. Veja que a taxa de resposta cai nos dois componentes. Independente de ser custo 1, custo 10, não houve persistência comportamental também. Nenhuma das sessões, várias sessões, e veja que é meio que imediato, né? Aqui teve uma persistência de uma sessão. Depois o resto, quase nada de resposta. Não replicamos o Werner nem fazendo dessa maneira. Grupo 2, só muda a ordem. O quadradinho vai ser o primeiro componente, é o FI10, que perde 10, e a bolinha, o FI que perde 1 ponto. Nada, nenhuma persistência. Então, se você pegar aqui, 1, 2, 3, 5 participantes e mais 4, 9 participantes, todos reduzem a taxa de resposta quando a contingência muda de FR para FI. Nenhum teve efeito de persistência comportamental como aqueles demonstrados pelo Werner.
Tudo bem. Aí, por fim, a gente faz esse estudo aqui. Falando assim, vamos tentar replicar o Verne. E de novo, essa coisa não vai funcionar. Vou sair daqui, peraí. Vou sair daqui. Vou apresentar o outro. Esse artigo aqui foi publicado numa revista chamada Suma Psicológica. Estão vendo aí? Efeitos da extensão da história? O que nós... Vou pular algumas coisas aqui. O que nós fizemos? 17 universitários sofrem daquele mesmo problema F3. Como que nós fizemos? O que nós pensamos? Bom, o Wegener faz aquelas coisas de 10 sessões de 1 hora. Então ele tem 10 horas de exposição ao FR. Talvez o efeito da persistência no FI é porque o efeito de exposição prolongada poderia produzir um efeito prolongado de persistência. Tudo bem. Só que no nosso caso, como vocês viram, os caras reduzem a taxa de resposta na primeira sessão. Mesmo depois de 3 sessões, seria esperado que, sei lá, talvez 2 sessões o cara persistisse ainda, mas não tem. O cara reduz já logo na primeira sessão, nos primeiros minutos de sessão. De qualquer forma, nós testamos isso. O que nós fizemos? Grupo com 6 participantes. Era exposto em FR40 por 5 sessões de 30 minutos. Ou seja, 2 horas e meia de exposição. O grupo 2 era exposto a 10 sessões de meia hora. Então, 5 horas de exposição. E o grupo 3 era mais parecido com o Wegener. Eram 20 sessões de meia hora, ou seja, aquelas 10 horas de exposição que o Wegener costumava fazer. E depois eles iam para a FI com custo por 5 sessões de meia hora. 2 horas e meia em FI com custo. Tudo bem? Então aqui era outra tentativa de replicar o Wegener, talvez fosse a extensão da história. A duração da história podia afetar o efeito da persistência. Grupo 1. Exposição curta. Eu vou chamar curta, média e longa, tá? Exposição curta. Alta taxa de resposta no FR, a taxa diminui no FI para 1, 2, 3, 4 dos 6 participantes. Tem um efeito de persistência em 2. Primeira vez que a gente obteve o efeito de persistência, mas tudo bem, a gente teve lá em um dos participantes do experimento, em um no outro, mas a gente fazia em 4 participantes aqui com 6, 2. De qualquer forma, a maioria diminuiu a taxa de resposta. Grupo 2, que é com média 5 horas de exposição ao FR. Alta taxa de resposta no FR e todos diminuíram a taxa de resposta. Lembra que o Wegener às vezes apresentava até o registro no artigo da última sessão para mostrar que mesmo lá na última sessão havia persistência? Aqui nenhuma persistência na última sessão. No grupo 3, mesma coisa. Só um teve um efeito de persistência comportamental. Mesmo com aquelas 10 horas de exposição que o Wegener fazia. Então, esses resultados aqui mostram que... E é aí que a gente parou, mais ou menos aqui, em termos de perseguir esse resultado do Wegener. Nós não tivemos efeito de persistência comportamental quando
a contingência muda de FR para FI. Então, esses dados, junto com outros dados de pesquisa, mostram que o efeito da história ele não é tão pervasivo, tão onipotente, tão poderoso quanto o Weiner alegava nos anos 70 e no texto dele de 82, que ele vai falar que a história é mais importante do que as contingências presentes na manutenção do comportamento humano. Né? Os dados que a gente tem não apontam para isso. E nós tentamos replicar esse dado de diversas maneiras diferentes. Conversando com pesquisadores americanos, o Paulo, inclusive, que veio nos Estados Unidos depois de fazer o mestrado, conversando com o Natal e outros pesquisadores, eles também falam assim, tipo, a gente não sabe como é que o Weiner já morreu, né? Não sei quando morreu, mas acho que lá nos anos 90, todo mundo acha meio estranho aquele efeito de persistência que o Weiner teve. De qualquer forma, uma outra coisa interessante se observar é que esse efeito de persistência só o Weiner teve. Porque uma coisa é quando você começa a pegar dados de pesquisa e você vê laboratórios diferentes, com pesquisadores diferentes obtendo o mesmo resultado. Né? Isso melhora. Talvez tenha alguma coisa, alguma variável estranha não relatada aí, que possa produzir esse efeito de persistência tão acentuado que o Weiner obteve nas pesquisas dele. A gente poderia especular, pegando até outras áreas de pesquisa. Tem uma área da psicologia social do Milgram, quando ele faz um estudo sobre obediência, eu vou relatar muito brevemente, ele falava para as pessoas darem choque no participante, eram dois participantes, tinha um sorteio, um era ligado a eletrodos e o outro seria o professor. O professor tinha que falar 20 palavras, depois tinha que pedir para o cara lembrar as 20 palavras. Cada vez que o cara errasse, ele dava um choque no participante. Só que o participante que ia para levar choque era mancomunado do experimentador e o choque não era liberado, ele só era posto lá, tal, mas não tinha liberação, na verdade, de choque. Mas o cara que estava ali liberando choque não sabia disso, o cara gritava do outro lado e tal. E o choque ia de leve, moderado, forte, intenso até letal. 67% dos participantes da pesquisa do Milgram deram um choque letal no participante. Nesse experimento que dizia que todos os participantes, têm vídeos disso, os participantes ficavam assim, tipo, hesitavam, não queria, falava com o experimentador na sala. E quando eles viravam para o experimentador falava, você precisa continuar, o experimento, a validação do experimento exige que você vá até o fim. Tanto que o Milgram, na verdade, começou essa pesquisa por conta daquele lance dos nazistas, do julgamento de Nuremberg, que os nazistas diziam que eles estavam cumprindo ordens e tal, e ficava toda aquela polêmica nos anos 60, que foi quando ele fez essas pesquisas no começo dos anos 60, será que só porque você alguém manda você fazer, você vai lá e faz? Porra, 67, 2/3 aplicaram choque numa pessoa que eles mal conheciam, só conheceram na sala de espera. O velhinho ainda era um velhinho, que era um mancomunado experimentador, falava do problema cardíaco que ele tinha, falava de um monte de coisa. Os participantes hesitavam, mas foram 2/3 até o fim. Só que, quando eles foram replicar isso em outros contextos, por exemplo, quando o estudo não... Esse estudo foi realizado na Universidade de Yale. Quando fizeram esse estudo com alunos como experimentador, num shopping, os resultados não foram replicados. Ou seja, o status da universidade, ser um pesquisador sênior, que está todo lá, tem uma figura de autoridade, parece ter contribuído para o segmento da instrução. E a gente tem outras pesquisas que demonstram que a figura de quem dá a instrução afeta o segmento da instrução. Pode ser que o Weiner estava trabalhando no hospital e os caras eram funcionários do hospital e algum viés, algum efeito desse contexto tenha sugerido aos participantes que, bom, eu tenho que continuar pressionando o botão, eu estou aqui pressionando o botão, então vamos continuar pressionando o botão. Pode ser.
mas o fato é que nas pesquisas que a gente fez, a gente tem mais uma outra que eu não relatei aqui, manipulando uma outra variável, a gente nenhuma, com várias manipulações, conseguiu encontrar esse efeito de persistência que o Weiner encontrou. Faz sentido do ponto de vista analítico comportamental, o comportamento de fato ele é mais sensível às contingências presentes. Deveria ser. Pode existir situações, algumas situações, em que o efeito da história seja pervasivo. Mas mesmo pesquisas que demonstraram efeitos de longa duração, teve um estudo do Cole, ele fez várias, ele mostrava também efeitos duradouros, mas ele fez um experimento com animais com muito mais sessões do que normalmente é feito. Normalmente era feito de 30, 40 sessões de teste, ele fez uma lançação com 120 sessões de teste, uma coisa assim. E aí mostrava, que nem o Diogo falou, que depois de um tempo, mesmo aquele que não mudava, começa a mudar o padrão de desempenho dele. Ou seja, em algum momento esse efeito de história vai começar a desaparecer se a exposição for longa o suficiente às contingências presentes. Mostrando que os efeitos da história, então, eles podem ser de longa duração, de curta duração, mas eles não são permanentes. E esse termo permanentes é um termo que foi utilizado por muitos pesquisadores, falando de efeitos permanentes da história. Aparentemente, esse não é o caso. É um alívio. Nós podemos saber que, manipulando corretamente as contingências presentes, nós podemos anular efeitos de história, ainda bem, né? E podemos criar um outro padrão comportamental, podemos selecionar um outro padrão comportamental do indivíduo. Eu teria outras coisas que eu poderia falar, mas quando eu estava montando isso daqui, eu decidi falar, eu montei uma apresentação grande, eu falei, vou no ritmo da turma e vou discutir, a gente começou a discutir várias outras coisas, a questão de motivação, da personalidade, a questão do ensino, a questão da importância da pesquisa básica na formação do analista do comportamento, que eu acho que é algo que deve ser enfatizado, especialmente em jornadas de análise do comportamento. Então, eu trouxe outros assuntos correlatos à história comportamental, porque eu acho importante a gente começar a discutir alguns assuntos na formação do analista do comportamento. Eu espero ter contribuído um pouco para essa área. Coloquei no chat referências, no caso do capítulo de livro, eu coloquei o PDF ali para vocês acessarem, mas tem a referência na primeira página dele, e ele é acessível no site do CEPAC, que a gente realiza aqui em Londrina. E os outros artigos estão aí também, para quem quiser conhecer mais sobre essa área de história comportamental. Bem, de novo, muito obrigado pela colaboração, pela paciência e pelo convite de novo a toda a comissão organizadora. E aí, se alguém tiver mais pergunta ou mais alguma coisa, a gente pode ainda. A gente tem a oportunidade de discutir os experimentos, e aí aquelas falas de profissionais de outras abordagens sobre a análise do comportamento, né? É um modelo reducionista, mecanicista. Não, inclusive não, é um modelo que analisa o superficial. Quer dizer, se não for por esse lado que o Caí estava mostrando hoje, né, de ir tateando o mais precisamente possível, de maneira sistemática, as variáveis de controle, realmente esse pessoal pensa que a análise do comportamento é superficial mesmo, e é o oposto, né? É o oposto. É difícil pra caramba fazer uma análise funcional. É difícil. E eu costumo dizer, Diogo, que a gente ainda está
Eu brinco, a gente está na pré-história do Nossa, justamente, eu falo a mesma coisa. A gente está em termos da física, da química, tem coisas mais bem estabelecidas, porque o nosso objeto de estudo também é muito foda. Talvez a biologia, se aproxima da biologia, tem algumas áreas também foda de ser pesquisado e tal, mas ainda estão em melhor condição do que a gente. A gente ainda não entende, não sabe o efeito de muita coisa. E é um desafio a gente construir uma base experimental para entender o comportamento humano complexo. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta? A mais? O povo tá tudo com o estômago vazio, querendo ir comer. Você quer fechar, Max, ou como que é? Só deixa eu dar um recado para você, gente, quem tá aí, né? A gente tem a jornada, sempre são 3 minicursos no semestre. E a gente já tem, inclusive, se vocês entrarem, deve ter entrado, lógico, fazer inscrição lá. A gente tem no dia 9 de novembro, a Ana Laura, que vai falar sobre luta e análise do comportamento na prática clínica, que a palestra do CAI, na verdade, tem a ver com todos os outros temas, né? Não tem como isso aí. E o professor Vitor, que vai falar ativação comportamental no manejo da depressão, né? E no dia 30 de novembro. Então, a gente vai nesse esforço de tentar difundir a análise do comportamento nesses termos, né? Aí que o CAI está mostrando aí. E não do que, como a gente estava falando aí, infelizmente acaba sendo feito cada vez com mais frequência, né? Um ensino aí de baixa qualidade da área. Talvez o que possa ainda salvar um pouco e melhorar essas iniciativas das jornadas de análise de comportamento, de alguns congressos locais, para poder ter esse tipo de discussão, que às vezes a gente não tem muito espaço, não tem muito... E eu penso até, Kai, que a iniciativa, ela é boa, mas ela tem que dar uma atenção para essa parte experimental, porque o público é mais atrativo para o público discutir clínica. Eu não estou falando que não é importante, né? A gente já tem bastante, né? A gente aqui da comissão, a gente se preocupa com isso. Então a gente sempre faz questão de pegar num semestre um de experimental mesmo, né? De experimental mesmo, quer dizer, até a adesão do pessoal é menor quando é experimental. É menor, sabe? Mas a gente se preocupa, fala, não, vamos continuar nessa luta, né? Sim. Aí, porque tem bastante, é importante. Talvez, Diogo, uma ideia, né? Talvez a gente devesse começar assim, propondo palestras e discussões do tipo a importância da análise experimental do comportamento no contexto clínico. Porque aí o cara da clínica se interessa e aí você consegue dizer da importância da experimental para esse cara, ele ouvindo isso e vendo algumas coisas, talvez ele vá no de experimental depois, entendeu? Então talvez a gente tenha que ir fazendo esses ganchos assim, né? A gente vem fazendo isso nas anteriores mesmo, no título relacionando a experimentação básica com a aplicação. A gente vem fazendo isso justamente para tentar tornar atrativo para os diversos interesses que as pessoas têm sobre a análise do comportamento. Eu acho que, olha, nós temos aquilo que eu falei, talvez pode trabalhar, Caio. Mas tem nessa linha aí, né, de forma de tentar atrair profissionais para essa discussão, lá na universidade, uma forma que o meu professor conseguiu fazer foi, ele criou uma disciplina optativa, chamada análise experimental avançada,
em que ele discutia questões sociais, e aí pegou até aquele livro do Mataini, e aí discutia questões sociais, fenômenos sociais, sob a ótica da análise do comportamento. Aí ele conseguiu atrair muita gente do curso que não simpatizava mais com a análise do comportamento para essa área por conta dessas discussões mais contextualizadas, aí, com temas sociais mais, em muitas aspas, mais atrativos, né? Do que simplesmente, entre muitas aspas, também discutir a experimentação nua e crua. Eu acho que quando você realmente contextualiza e você traz esse contexto, enfim, de aplicação, voltando para aquela fala lá do início, as pessoas se sentem mais atraídas para participar, né? Acho que elas veem mais sentido na experimentação em si do que realmente para aquelas pessoas que estão na prática experimental ali diária, que já veem sentido em tudo aquilo. Mas, de fato, eu acho que são estratégias muito válidas para que a gente consiga atrair mais esse público. Realmente, é uma questão muito cultural do Brasil também, isso. A experimentação. Qual que é a sua faculdade, Matheus? Eu estudei na Universidade Estadual do Piauí. Ah, tá. Legal. Eu acho que tem... É muito isso. A questão experimental é muito forte. Eu acho... às vezes eu já convidei o Roberto, eu acho que assim, o Roberto que tem essa formação, até o próprio Hélio Guilherme. O Hélio Guilherme depois faz a terapia por contingências de reforço, né? Ele faz isso porque ele tem essa base toda da prática, da experimental, né? A gente tinha que pôr essas pessoas para falar disso, né? Qual foi a importância da formação em pesquisa básica na sua formação aplicada para o Hélio Guilherme, para o Roberto Banaco, Paulo Guerra, por exemplo, que é esse meu aluno que escreveu vários textos comigo. Hoje ele está na clínica, então também teria algo a dizer, né, sobre essa questão de como que essa formação em pesquisa básica de alguma forma permanece e eventualmente até no sentido crítico, falar, olha, mas teve coisas que não foi legal, talvez pudesse ter outra coisa, e a gente que está dando a parte mais básica pudesse refletir em novas maneiras de fazer o que a gente está fazendo que pudesse chegar mais no grande público, né? Como essa experiência que o Matheus relatou. É isso aí, programar contingência de reforço. Exatamente. E testando. Isso. Mas eu acho que se a gente fizer um brainstorming, como dizem que os mineiros chamam de toró de palpite. Se a gente fizer um brainstorming... Não tinha escutado. Eu acho ótimo. Toró de palpite. Fazer um toró de palpite. E aí a gente pode ter ideias e aí ir fomentando essas coisas, né? Isso, de como fazer. Mas eu acho que é urgente e necessário que a gente retome a questão da pesquisa básica, não só na psicologia, a gente está perdendo até em AEC, como eu disse para vocês. A maioria das universidades hoje não tem nem a prática de experimental. Ou quando tem, com o SNF. Que eu acho que é pior do que não ter. E tem solução, né? Que nem esse software que eu coloquei à disposição, foi muito em relação a isso, dá para fazer pesquisa com humanos. Algumas demonstrações, algumas pesquisas bem simples, que nem essa que o Weiner fez. Põe lá em FR, outro em DRL, depois põe em FI, ensina a analisar os dados, vê como é que sai. Manipula uma coisinha ou outra. Dá para fazer um monte de coisa em pouco espaço de tempo. Dá para desenvolver um projeto na disciplina e fazer a prática experimental. Já seria alguma coisa. Olha, nada como a prática mesmo. Eu tive a sorte de ainda participar do laboratório, ter contato com os ratinhos. Infelizmente, as turmas que vieram depois da minha, não. Mas é uma experiência única. Tive colegas de turma que, por acidente, ligaram o choque lá, que não sabiam que tinham ligado, e o ratinho não respondia. E aí elas não atribuíram que o rato delas tinha defeito, não respondia nada. Depois descobriram que é porque o choque estava ligado. Então, assim, olha como uma coisa que não ia acontecer no software nunca. Porque o software funciona e responde perfeitamente.
Então, tipo, nada como essa experiência mesmo mais natural possível. Não, e tem coisa, eu acho que assim, só a modelagem já daria um curso, né? Porque assim, Sim, cara, o que que a gente faz mais do que modelar comportamento? E, cara, não é fácil. Modelar comportamento, para quem nunca modelou, não é fácil. Parece, mas não é. Quer dizer, se torna, porque o comportamento de modelar também é modelado. Então, cara, quando eu estava nessa parte, também tinha isso, o aluno não conseguia. Então, por quê? Às vezes, cara, você pega o animal, põe ele em uma caixa, quer dizer, ele está lá em colônia. De repente, alguém vai e põe ele individual. Depois pega ele de uma sala, leva para uma outra, põe na caixa e espera. Cara, o rato está em freezing, velho. Você está botando ele num monte de ambiente novo e a seleção filogenética dele ensina assim, ó, se o ambiente mudar muito, fica quietinho na sua, o predador te pega. O rato entra na caixa, só defeca, urina, e fica parado no canto. Então, se você não fizer a manipulação do animal, não for colocando ele para ir habituando os respondentes e irem extinguindo, olha quantas noções e princípios estão envolvidos aí. Extinção de respondentes, habituação, e uma série de coisas, aí você está em melhor condição de começar a modelagem. Mas... E é isso, e aí o rato não responde. O que você faz? Você pode fazer várias coisas. Você pode aumentar o valor reforçador, usar água com açúcar, por exemplo. Será que aumentando o valor será que aumentando o nível de privação você consegue ter mais sucesso na modelagem com aquele rato que está difícil? Será que é melhor mudar o reforçador para por exemplo, água com açúcar, mudando a magnitude do reforço aí, nesse caso, ou com a privação, ou será que é melhor o quê? Isso aí já dá uma discussão super interessante, porque às vezes aquele protocolo que tem não vai ser suficiente. Bom, mais alguma colocação, gente? Bom, já que o Max não tomou iniciativa, né, Max? Não preparou. Max, nos brinde com a sua finalização. Então, Max, o Max treinou para apresentar. O Max a história comportamental do Max foi para apresentar e não fechar a jornada. Não, então, mas tem hora que você tem que empurrar o organismo para a contingência. Entendeu? Você joga ele dentro da contingência e fala, se vira. Eu escrevi um texto, né, de abertura, eu li o texto várias vezes, eu li o texto olhando pro espelho, então assim, houve um treino prévio antes, e para finalizar, eu acho que o jogo faria isso. Só pontuar algumas coisinhas, né, como o Caio falou, da área do barato, em relação à terapia baseada em processos, dentro da plataforma da GEDLab tem um curso de formação, né, vocês vão receber acesso, então vocês podem acessar esse curso, ver as aulas, enfim. Também tem algumas jornadas de análise de comportamento dentro da GEDLab e tem alguns vídeos sobre o juízo mundial da pesquisa básica, né, da análise experimental do comportamento, em diálogos em relação com a clínica, também análise comportamental. E é isso. Tá. Quero agradecer aí todo mundo aí, sabadão, né? Até agora, já estão com o estômago nas costas aí, né? Mas firme e forte aqui, que participaram. A comissão organizadora, que eles fizeram praticamente, estão fazendo tudo sozinhos, já estão com uma autonomia muito boa, sabe, Caio? É bom quando a história já vai favorecendo o desempenho. E aí... Olha, eu descobri que eu tenho ex-alunos me assistindo aqui hoje. Que delícia. Que bom. Então, a comissão, agradecer ao pessoal do GEDLab, que a gente fez essa parceria com eles lá e tá boa, assim, tá sempre melhorando, a gente tá sempre melhorando isso, né? Ajudou bastante, né? E o Kaique,
o Max entrou em contato com ele e prontamente aceitou ali, foi muito disponível, interessado, né? Muito obrigado pela disponibilidade, Caí. Foi bom espero demais. que seja a primeira de muitas colaborações. Eu adoro todo tipo de discussão e análise de comportamento, mas como assim, especificamente essas e experimentais, eu tenho uma formação nisso, né? Então Sim. é muito bom, é muito gostoso isso daí. Então, muito obrigado, foi muito bom, tá? E um bom final de semana para vocês. Você quer falar alguma coisa, Caí? Não, só agradecer mesmo, espero que seja a primeira de muitas colaborações, espero que a gente possa criar mais oportunidades de interagir. Nós vamos criar, o Max, o Carrapato tá indo aí, ficar grudado no C aí, você vai ver só. Sim. Tá? Então, gente, um bom final de semana para vocês e espero que vocês aí que estiveram assistindo participem dos outros mini cursos também, que já estão planejados, tá? Tchau, tchau para vocês, gente. Tchau, gente. Obrigada, Caí. Tchauzinho. Tchau, José.